Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos aqui com mais um programa, mais um capítulo. Estamos falando sobre o livro Cartas e Crônicas, esse belo livro que nós já começamos, já fizemos a leitura de mais da metade desta obra, sempre com contos, cartas interessantes, notícias do plano espiritual que Humberto de Campos nos envia através do nosso querido Chico Xavier. E no programa anterior, inclusive, nós tivemos um programa muito bonito, uma história muito bonita, em que Humberto relata uma reunião no plano espiritual com o espírito de Allan Kardec e também com Napoleão. Então, se você quiser compreender um pouco mais sobre o que aconteceu no plano espiritual, naquele período em que Napoleão estava reencarnado e que estava ali no comando da França, e a importância desse ser, desse espírito, no desenvolvimento, na organização das coisas para que o Consolador prometido pudesse frutificar ali naquele país. Então, acesse o programa anterior, foi uma bela história, um belo conto do nosso querido Humberto de Campos. E hoje estaremos entrando então num outro capítulo, capítulo 29, e espero que você possa estar conosco junto com o seu livro. Adquira o livro, baixe um PDF, acompanhe conosco, porque sempre tem assuntos interessantes, novidades, informações ricas acerca do plano espiritual. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salwan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! É sempre uma felicidade estarmos falando de coisas tão importantes quanto as mensagens que Humberto de Campos nos traz neste livro Cartas e Crônicas. Já vimos vários estilos, vários direcionamentos, vários assuntos, e no programa de hoje vamos ver também uma coisa muito interessante, diretamente destinada aos trabalhadores espíritas. A história que nós vamos ver aqui não se limita a esses trabalhadores apenas, porque ela é utilizável, ela é útil para todas as igrejas, todas as agremiações, todas as reuniões de pessoas com boas intenções, mas que às vezes parece degringolar numa situação de conflitos, de desavenças. Isto serve para o envolvimento familiar, isso serve para o relacionamento empresarial dentro do trabalho. Isto é uma das formas muito importantes de nós meditarmos a respeito de como devemos nos conduzir sobre essas realidades. E isto Humberto de Campos faz com primor. Aqui no nosso Cartas e Crônicas, nós estaremos hoje vendo aquela mensagem que fala sobre bichinhos. E faz uma correlação muito interessante em relação a todas estas peculiaridades que esses bichinhos podem acabar produzindo. Às vezes você se queixa que na sua família tem uma briga constante, pessoas que não se querem ou que não se ajudam, ou mesmo nas atividades profissionais, as coisas não vão como você imaginava que deveriam ir, e isso gera um dissabor, um descontentamento. Ou você que é responsável, você que é o chefe da casa, o chefe da empresa, o chefe do departamento, você também questiona por que nada melhora, as coisas não vão bem. E dentro desse aspecto, eu encontrei uma frase, Solange, atribuída a Emmanuel, e eu anotei essa frase e ela está sempre comigo. E a frase diz mais ou menos o seguinte: no sucesso ou no fracasso de qualquer empreendimento, o mau humor do responsável é metade do desastre. Já faz metade do insucesso. O mau humor daquela pessoa que seria a que tem que organizar, que ajudar, que apaziguar, o mau humor do interessado ou do responsável já é metade do insucesso. Em qualquer empreendimento, isso nós devemos nos lembrar. Não adianta você dar pontapé, você xingar, você falar mal do outro, porque se você é o líder e você age deste jeito, os outros que estão abaixo de você terão milhares de razões mais do que a sua para também se sentirem indignados.
E isso tem a ver muito com o que nós hoje vamos aprender com Humberto de Campos nesse capítulo, não é mesmo? É isso mesmo. E o título é bem interessante porque o título do capítulo é Bichinhos, como disse o André. Bichinhos, né? A gente fica pensando, o que bichinhos? Sobre o que ele vai falar? Não é? Então, vamos lá, vamos ao nosso texto. Declara-se você esgotado pelos conflitos internos da instituição espírita de que se fez devotado servidor e revela-se faminto de uma solução para os problemas que lhe atormentam a antiga casa de fé. Lutas entre companheiros e hostilidades constantes minaram o altar do templo, onde muitas vezes você observou a manifestação da providência divina através de abnegados mensageiros da luz. E hoje, ao invés da fraternidade e da confiança, do entusiasmo e da alegria, imperam no santuário a discórdia e a dúvida, o desânimo e a tristeza. Nós vemos já aqui nesses 2 primeiros parágrafos um direcionamento bastante claro a respeito do assunto. Muitas pessoas começam a frequentar instituições religiosas, notadamente a doutrina espírita, e se sentem envolvidas pelas esperanças da mensagem, pela beleza do conteúdo. E muitas vezes esse entusiasmo inicial, ele é muito verdadeiro, muito sincero, mas a pessoa, depois que começa a perder aquela euforia do começo, aquela sensação boa que vai se repetindo muitas vezes, aí a pessoa entra numa situação de querer fazer parte daquilo, quer fazer parte. Primeiro ela frequenta, ela é apenas um frequentador, vai de vez em quando e se sente bem. Aí ela sonha em poder fazer parte da instituição. Então ela quer se dedicar mais, ela quer ajudar, ela se coloca como voluntário e começa a trabalhar. Aí ela se sente membro do grupo. E aí começa a descobrir que existe uma pessoa que coordena, existe uma pessoa que é responsável, e aquela boa vontade que ela tinha de querer abraçar tudo, ela não pode fazer do jeito que ela quer. Ela precisa obedecer certos critérios. Mesmo que ela não entenda, alguém vai dizer para ela, olha, não é assim. Ai, mas eu estava fazendo com a melhor intenção, eu sei, tá tudo certo, ótimo, muito bem, mas não é desse modo, existe uma direção, existe uma ordem, existem princípios por detrás. Ai, credo, mas que dureza. Então você vê que muitas pessoas, primeiro, entusiasmadas, bem intencionadas, começam a trabalhar, mas se esquecem de entrar no âmago daquilo que significa agora fazer parte. Uma coisa é você ser um passageiro do transatlântico, outra coisa é você ser marinheiro do transatlântico. Como passageiro você pode ir no cassino, você pode ir almoçar a hora que quiser, você pode levantar ou dormir, você pode ir na academia, você pode ir na piscina, você pode fazer qualquer coisa. Mas como marinheiro você tem que trabalhar, fazer faxina, limpar, organizar, fazer tudo o que é necessário para que o cruzeiro possa chegar ao seu destino da maneira como se prometeu aos passageiros. Então, muitas pessoas se desencantam, porque elas querem fazer parte do cruzeiro como se elas fossem passageiros querendo ser marinheiros. E não dá. Não é, Solange? É verdade. Estas são... Uma boa colocação essa. São comparações que ajudam a pessoa a entender por que às vezes as coisas não são tão maravilhosas como ela pensava, porque às vezes o problema está nela. Porém, mesmo quando o problema não esteja nela, pode acontecer de ao você estar numa estrutura, você encontrar pessoas que também têm seus problemas, dirigentes afobados, dirigentes que não sabem, dirigentes que são arrogantes. Isso existe também. Isso é uma outra face da questão. E aí você terá que administrar isso. Então muitas vezes a pessoa se sente assim triste, se sente assim decepcionada. Nesse aspecto eu quero contar uma historinha. Antes a Solange quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Vamos lá. Nesse aspecto eu gostaria de contar para vocês uma historinha que aconteceu com a Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira era uma médium muito respeitada quando estava encarnada no movimento espírita, porque ela era muito humilde, ela era muito devotada, tinha uma mediunidade exuberante, ela era vidente, ou clarividente.
A Ivone do Amaral Pereira escreveu algumas obras, entre as quais está Memórias de um Suicida. Então, certa vez, ela fazia parte de uma casa espírita e nesse lugar havia muita confusão. E uma disputa, um estado de competição entre os membros. Então, um certo dia, ela estava assim, infeliz, desditosa, e ela resolveu não ir mais. Eu não vou mais lá, não. Muita briga, muita desavença. A casa do Senhor não é para isso. Ela estava na cozinha da casa dela, quando o Dr. Bezerra apareceu, falando sobre seu estado geral, seu estado de saúde. Ela estava meio abatida. E o Dr. Bezerra cuidou dela. E ela, imaginando que o Dr. Bezerra fosse falar alguma coisa sobre o estado da casa espírita, vê que o Dr. Bezerra vai embora, se despede dela, não fala nada. Aí ela fica pensando, puxa vida, eu estou aqui, fiz uma prece, estou falando com os espíritos sobre o estado da casa espírita, as pessoas que estão lá falando mal uma das outras. Dr. Bezerra vem aqui, ele sabe como eu estou, ele me vê e não toca no assunto e vai embora. Puxa vida, será que eu fiz alguma coisa que magoou o Dr. Bezerra? Mas enquanto ela estava meditando sobre isso, ela vê que o Dr. Bezerra volta de novo na cozinha, Solange. E aí o Dr. Bezerra olha para ela e fala assim, não, minha filha, não é que você me fez alguma coisa que me tenha deixado triste, não. Sabe o que acontece? É que eu acompanho esse grupo já faz 300, 400 anos, eu estou com eles, eu sei como eles são. E antes, eles se matavam, eles cortavam o pescoço do outro, eles enterravam a faca na barriga, eles eram criaturas assim tão tirânicas que eles faziam um mal terrível. Mas depois de tanto sofrimento e tantas equivocações, fazendo com que eles tivessem que reencarnar em muitas vidas de sofrimento e dor, agora pelo menos eles só estão falando mal um dos outros. Então já é um progresso, por isso que não fique triste não, continue indo lá, continue fazendo o seu melhor, para que você também possa cooperar com essa recuperação. Mas agora, olha, pode acreditar, eles estão muito melhores do que eles já foram. Então ela entendeu essa referência que o Dr. Bezerra faz e continua indo no centro espírita. E aí até melhorou de repente aquele estado de desânimo, porque é compreensível que você vá a uma casa espírita e você vê aquelas dissensões entre os trabalhadores, e às vezes você faz parte da casa espírita, isso é muito, às vezes é até comum de acontecer, essas desavenças, e você acaba ficando desiludido, fala, eu não vou mais nesse lugar. E no entanto a gente vê que todos somos humanos, né, com os seus defeitos. E por falar em casa espírita, isso se aplica a todas as igrejas, sim. Isso se aplica a todas as empresas, aplica-se a todos os escritórios, a todas as famílias. Então essa mensagem é preciosa nesse sentido. E nós vamos dar continuidade ao escrito que o Humberto de Campos nos traz. Vamos ver? Pede-nos você um esclarecimento. Entretanto, a propósito do assunto, lembro-me de velha e valorosa árvore que conheci em minha primeira infância. Verde e forte, assemelhava-se a uma catedral na obra prodigiosa da natureza. Cheia de ninhos, era o palácio predileto das aves cantoras, em suas frondes trinavam felizes. Tropeiros exaustos encontravam à sua sombra, que protegia a cristalina fonte, o reconforto e a paz, o repouso e o abrigo. Lenhadores, de quando em quando, furtavam-lhe pedaços vivos, e peregrinos ingratos roubavam-lhe ramos preciosos para diversas utilidades. Tempestades terríveis caíam sobre ela, anualmente, oprimindo-a e dilacerando-a, mas parecia refazer-se, sempre mais bela. Raios alcançaram-na em muitas ocasiões, mas a árvore robusta ressurgia, sublime.
Ventanias furiosas, periodicamente, inclinavam a sua copa, decepando seus galhos vigorosos. O calor demorado impunha a ela pavorosa sede, e a enxurrada costumava rodeá-la de pesados detritos. O tronco, porém, sempre adornado de milhares e milhares de folhas seivosas, parecia inabalável e invencível. Então nós estamos vendo aqui essa descrição de uma grande e forte construção da natureza, a árvore frondosa. Quantos benefícios ela espalhava em silêncio, quantas agressões sofria sem revide, quantas dificuldades enfrentava nas intempéries, seja da ventania, seja do calor escaldante, seja na falta da água, seja na enxurrada que trazia um monte de entulhos que ficavam ali envolvendo o seu tronco. E ela sempre enfrentava isto e superava. Raios decepavam-lhe alguns galhos e ela voltava a renascer como fênix das cinzas. E tudo isso demonstrava o seu vigor. E ela seguia adiante com o impulso de manter-se viva e verde no cumprimento da sua missão de viver na terra e ser serva para aqueles que precisassem da sombra, do fruto ou mesmo da própria lenha. Mas o que acontece? Um dia, contudo, alguns bichinhos começaram a penetrá-la de modo imperceptível. Bichinhos, uns bichinhos, não fazem barulho, eles são assim pequenininhos, eles são minúsculos, são discretos, eles falam baixinho. Que bichinhos estranhos. Ninguém dava a eles qualquer significação, ninguém dava valor a eles. Microscópicos, incolores, quase inatingíveis, que mal podiam trazer ao gigante do solo. O que eles poderiam prejudicar aquela árvore tão frondosa? Viajantes e servos no campo não percebiam a sua presença. Mas os bichinhos multiplicaram-se indefinidamente, invadiram as raízes e ganharam o coração da árvore vigorosa, devorando-o pouco a pouco. E o vegetal, que superara as ameaças do céu e as tentações da terra, em reduzido tempo, triste e emurchecido, transformava-se em lenho seco, destinado ao fogo. Bom, tudo o que a árvore foi capaz de resistir e de vencer nos desafios de uma larga existência, não foi capaz de impedir que ela morresse. Mas não pela força do raio, pelo vendaval violento, não. Por bichinhos minúsculos que penetraram suas raízes e ninguém se deu conta. Ninguém percebeu. E é muito comum, isso acontece em nossas casas. É muito comum. Nós temos uma companheira, uma amiga nossa, que certa vez foi visitar uma pessoa numa casa de campo. E a casa era muito bonita, feita de pedras, com troncos de árvore robustos que ficavam sustentando, tinha um alpendre, tinha uma sacada estabelecida no prolongamento desses grandes troncos, em que as pessoas saíam como uma varanda acima do solo, a uns 3, 4 metros de altura, para ver o mato, para ver a mata que estava ali, o riacho mais lá embaixo, um lugar muito bonito, muito exuberante de vida. E então, nesse local, eles passavam de vez em quando, passavam geralmente o inverno nessa região, nevava bastante, então eles às vezes ficavam o inverno nessa área para desfrutar do frio. E quando essa nossa amiga foi fazer essa visita, ela foi com o pessoal que morava na casa, os amigos, e foram ver a beleza da natureza. Aquela árvore não, aqueles troncos continuavam firmes, frondosos ali, né, fortes. Porém, quando eles entraram na varanda, ela e outros que estavam próximos, havia uma mesa grande também na varanda, elas não imaginavam o que podia estar acontecendo. Porém, assim que ela pisou e ela chegou perto da murada de madeira, aquilo tudo veio abaixo.
a mesa, tudo caiu. E a pessoa ficou, ela também caiu. E alguém, só não foi pior a tragédia, porque alguém conseguiu, acho que, segurar o pé da mesa para a mesa não cair em cima, porque era uma mesa grande. Mas o que tinha acontecido? Era tudo tão bonito, tão forte. Os troncos estavam lá. O que tinha acontecido é que os cupins tinham, durante os períodos em que não tinha ninguém em casa, eles tinham se alimentado da madeira. Você já notou o cupim? Ele come o miolo e deixa a casquinha. Parece por fora que está lá do mesmo jeito, está tudo maravilhoso. Mas não tem estrutura mais, porque os cupins devoraram os veios fortes da madeira para cumprir a sua missão na terra. Cupim vai comer madeira, precisa fazer os seus ninhos. E essa nossa irmã caiu lá de cima, quase 4 metros de altura. Acho que até mais. E ela se machucou a perna. Felizmente não quebrou nada. Mas você imagina que coisa própria de uma situação como esta. E eu me lembro, André, que ela comentou que os proprietários da casa, de noite, às vezes escutavam uns barulhinhos, uns tic-tic-tic-tic. Eles não tinham se ligado que esse barulhinho poderia ser os cupins já devorando essa madeira toda, né, em volta ali da casa. E exatamente isso, mas eles não deram bola, acharam, acho que isso é coisa do mato, do vento, né, dos bichos, porque era bem descampado, tinha floresta, tinha algumas árvores, mas era mato, né? Eu e a Solange conhecemos essa casa, é uma casa no campo e ela tem todas as suas paredes de pedras robustas, que eles eram assentadas em cima de argamassa, de cimento, e no meio, para dar a estrutura do piso e do telhado, havia, para fazer essa amarração, havia toras, que eles cortavam ali do mato mesmo, toras bem robustas. E é justamente essas toras que se projetavam para fora do nível do primeiro pavimento, é que servia de base para eles poderem colocar outras madeiras e fazerem o piso da sacada. E aí justamente isso é que veio abaixo. Por quê? Porque estava tudo comido. Então você percebe, ninguém nota, mas existe ali alguma coisa, um micro-organismo que está andando, que está seguindo o seu caminho. As pessoas que vão construir casas no meio do mato, Solange, às vezes elas não pensam que isso possa ser tão nocivo para a madeira, mas as técnicas mais tradicionais fazem com que o indivíduo, quando vai colocar um pedaço de madeira ou de tronco para fazer parte da estrutura, principalmente aquela que vai estar enterrada, está abaixo da superfície, eles queimam a parte que vai ficar enterrada, põe no fogo, aquilo cria uma casca de sabor acre para qualquer micro-organismo, como se ele estivesse lacrando aquilo para evitar que aquilo seja corroído pelos micro-organismos mais rapidamente. Mas você vê, né? Outros colocam no óleo fervendo para dar uma cozinhada na madeira, fazem várias técnicas para evitar que haja essa corrosão, esse ataque. Porque, naturalmente, uma madeira a celulose, ela é uma coisa biológica e existem animais, bichinhos que comem isto. E olha, estas são coisas que acontecem na casa de muitas pessoas. Muitas pessoas, principalmente nessa época que a primavera está chegando, vem aqueles aleluia, sabe aquelas borboletinhas que no calorzão, no fim da tarde, saem voando em busca de luz? Aquilo tudo é família de cupim. E aí, se você não estiver atento, eles caem, cortam a asinha, procuram um pedaço de madeira, um buraquinho e começa ali uma nova colônia. E aí, quando você vai perceber, já estabeleceu todo sua descendência no fundo do armário, tomaram na conta porta, da casa. Nos rodapés. Eles adoram rodapé. Procura na sua casa. Eles adoram, eles vão corroendo, vão comendo o rodapé. Principalmente porque o rodapé não é uma madeira nobre, é uma madeira barata. E as madeiras mais macias, os cupins adoram. Cupim não vai entrar na peroba, não consegue, a boca dele não consegue comer a peroba, porque é muito dura. Mas, nossa, madeira branca, macia, eles adoram. E eles vão... E você não vê. Aí quando você percebe um pozinho que você vai tirar assim, você vê um monte de túneizinhos construídos pelo cupim, e eles vão embora. Então, já percebeu isso? Eles não fazem barulho.
Quando eu dormia na casa dos meus pais, eu tinha meu quarto. Meu quarto tinha a minha cama ficava com na minha lateral tinha um vão fechado com uma tampa, como se fosse um pequeno baú onde a gente guardava roupa de cama, ou cobertor, travesseiro, depois de arrumar a cama. Se levantava, punha lá e era todo fechado de madeira. Pois depois que eu deixei a minha casa e que eu e a Solange passamos a morar juntos, eu saí de casa, minha mãe descobriu que lá dentro estava tudo comido por cupim. Olha isso. Esse baú estava todinho comido por cupim. E ele tinha comido desde do chão, ele tinha subido, comido toda a parte. E você não notava nenhuma diferença, estava perfeitinho. Até que acontece, né? Aí você vai apoiar assim a mão para pegar alguma coisa, a hora que você empurra assim, aquela casquinha cede, você vê que a madeira está totalmente oca. Já foi consumida. Por isso é que ele está dizendo isso. Essa árvore era frondosa, era maravilhosa, era linda, era invulnerável. Só que por baixo os bichinhos entraram. Mas será que são esses bichinhos, Solange? Será que onde nós vamos encontrar a pista para a gente descobrir que bichinhos são esses? Vamos ver? Humberto continua. Assim também, meu caro, são muitas das associações respeitáveis quando não se acautelam contra os perigos, aparentemente sem importância. São admiráveis na caridade e na resistência aos golpes do exterior. Suportam com heroísmo e serenidade as estranhas provações e contundentes pedradas. Afrontam a calúnia e a maldade, a perseguição e o menosprezo público, dentro de inalterável paciência e indefinível força moral. Porém, visitadas pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitos destruidores das melhores organizações do espírito. Melindres pessoais, inveja, ciúme. Por que ele foi chamado para dar passe e eu não? Estou aqui há mais tempo do que ele. Ah, por que ele já está podendo dar mensagem e eu nunca me chamaram para fazer nada? Eu nunca fui chamada. Por que ele está aqui? Chegou semana passada, já foi posto para fazer palestra. E eu não, eu estou aqui há tantos anos e nunca ninguém me pediram nem para fazer prece. Quando essas coisas vão acontecendo e os bichinhos do melindre, os bichinhos do orgulho, da vaidade humanas penetram as instituições, isso é o parasita, isso é o bichinho invisível, a bactéria consumidora da estrutura, porque essas instituições muitas vezes vetustas, muitas vezes de décadas de estrutura de amor ao próximo, de doação, de auxílio verdadeiro na caridade, de educação do espírito nos diversos cursos que fornece, às vezes está vulnerável no chamado calcanhar de Aquiles. Quando alguém chega e aí essa pessoa, Solange, ela sempre quer encontrar apoio em alguém. Ela sempre começa a ficar junto de uma outra, alguém que é mais simpático, e aí no meio da conversinha vem o que Humberto de Campos continua falando na sequência, Solange. Você vai ler para nós. Quando o disse-me-disse invade uma instituição, o demônio da intriga se incumbe de cobrir a água viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual. Que fazer? Pergunta você, assombrado, como foi o caso da nossa irmã, que eu citei aqui, Ivone do Amaral. O que eu faço? O que devo fazer? Não vou mais. Aí ele continua nos explicando, olha, dentro da minha nova condição, agora como espírito, apenas conheço um remédio. Nossa adaptação individual e coletiva à prática real do Evangelho do Cristo.
Contra os corrosivos bichinhos do egoísmo degradante, usemos os antissépticos da Boa Nova. Se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição, disse o Senhor, negue a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres, cada dia, e siga os meus passos. Ou seja, aí está a maneira como a gente mata os bichinhos. Esqueça de você mesmo. Não dê passo à ampliação do mal. Se alguém quiser alcançar, diz Jesus, a luz da ressurreição, negue-se a si próprio. Tome a cruz dos próprios deveres cada dia. Vá lá, continue trabalhando, faça ouvidos moucos, não se deixe abater, não perca o entusiasmo e siga os meus passos. Porque, na verdade, todas as casas de Deus pertencem ao Cristo, pertencem ao Pai. Se há na obra que se vai edificar o projeto, o alicerce, a colocação das paredes, você tem todo o projeto bonito no papel, todos os cálculos do material, do peso, da estrutura, tudo vai estar pronto, está perfeito. A casa não vai cair. Mas quem vai pôr o tijolo, quem vai fazer o concreto, são pessoas. E essas pessoas são faladeiras, fuxiqueiras, invejosas, mesquinhas, preguiçosas. Muitos que fazem parte da tarefa difícil da construção civil não deixam de ser seres humanos com essas frustrações todas e com esses comportamentos. São bebuns, enchem a cara, não gostam de trabalhar firme, não são idealistas, querem ganhar bastante e fazer pouco, matam a hora, não apertam os ferros corretamente. E essas pessoas, elas podem criar problemas na estrutura, podem criar dificuldades no andamento da obra. Porém, a obra vai ser feita. O dono da obra, se precisar, manda embora. Tira aquele pedreiro, aquele servente, põe um outro, porque ele percebe que aquele não está rendendo. O que vai acontecer é que aquele indivíduo vai perder a oportunidade do trabalho, por culpa dele. Mas o que acontece? Se um pedreiro está fazendo o seu papel, ele pode fazer bem feito, ele poderá agir para a construção da obra. Já pensou se um servente vê o outro fazendo fofoca e fala assim, ai, esse outro servente é muito fofoqueiro, eu não vou mais nessa obra, não vou mais por tijolo. O seu papel é por tijolo, é fazer a obra bem feita na sua parte, faça a sua parte. Quem é o dono da obra é que tem que ver o restante. Quando muito, você pode alertar, você pode conversar com o rapaz. Olha, meu filho, não é bom você ficar fazendo assim, não é bom você ficar falando mal, praguejando aqui onde você está ganhando o pão de cada dia. Vamos trabalhar com amor. Você pode tentar ajudar, mas você precisa lembrar que a obra é do Senhor. E a melhor forma de ajudar esta obra é fazer a sua parte bem feita. Não fugir dali. Faça a sua parte bem feita. Ore por todas as criaturas que estão passando por isso. Ore por esses bichinhos que estão penetrando sutilmente, porque são as entidades perturbadoras que estão usando pessoas para desestruturar o edifício. Então, como o invejoso não é capaz de produzir um prédio maravilhoso, ele arruma um cara que vai lá para minar a fundação e fazer mais para frente o prédio cair. E isso acontece por invigilância daquele que poderia estar trabalhando, mas está atrapalhando, e também por falta de noção de quem está dirigindo, porque às vezes é a direção que está com o problema, por não estar observando com a devida atenção tudo o que está acontecendo, por estar bancando a autoridade, eu que mando aqui sou eu que tenho que decidir, e não ouve, não se faz uma colocação amistosa em relação a todos os trabalhadores, e percebe que está havendo um diz-que-me-diz-que aqui, como ele disse, né, aqui, e não se interessa em saber o que está acontecendo. Tudo isso é uma das formas pelas quais a treva quer derrubar aquilo que pode ser o apoio do farol. Você não consegue apagar a luz do farol. Lá em cima é muito longe, a luz é muito intensa, é muito quente.
Mas se você derrubar o prédio, você apaga o farol. Mas se derrubar o prédio, você pode. Você consegue com uma talhadeira, um martelinho, você vai pá, 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 pá. Vai levar bastante tempo, mas você consegue, depois de pedra por pedra, derrubar o farol. Então, o que Humberto de Campos está falando para todos nós, em toda parte, é exatamente isto. Que nós aprendamos a fazer aquilo que o Senhor pediu. Renuncie a você mesmo, pegue a sua cruz todo dia, não reclame. E segue o Senhor por aquilo que precisa ser seguido, onde Ele tem que ir, o que tem que ser feito. Porque, de verdade, você não é o capitão do navio. Você não é o vice-capitão, o vice-almirante. Você não é nada, você é o marinheiro. Como nós todos somos na casa do Senhor. Nós somos apenas grumetes, nós somos aqueles que levantam a vela, nós somos aqueles que limpam o convés, que lavam os panos sujos, nós somos estes. Quem comanda as instituições são os espíritos, sejam elas espíritas ou não. Agora, cada um de nós pode ser um entrave, cada um de nós pode ser um problema, cada um de nós pode ser aquele que vai e fura o casco do navio de propósito. E ele não percebe que se afundar o navio, ele morre afogado junto. Então, nós temos, dentro deste conceito que Humberto de Campos nos traz, o parágrafo final em que nós vemos ele nos convocar a esse projeto de reforma nosso e reforma daquilo que nós fazemos. Vamos terminar o capítulo sobre isso. Vamos lá. Quando pudermos realizar essa caminhada a qual o André se referiu agora há pouco, com o esquecimento de nossas carunchosas suscetibilidades, estaremos fora do alcance dos sinistros micróbios da treva, imunizados e tranquilos em nosso próprio coração. É assim que nós combatemos tudo isso que Humberto comentou conosco, ou seja, quando nós pudermos realizar essa negação de nós mesmos, deixarmos de lado o nosso egoísmo, tomarmos a nossa cruz, seguirmos adiante, é assim que nós vamos conseguir combater esses micróbios. É assim que vamos conseguir combater esses micróbios da treva, imunizados, tranquilos em nosso próprio coração. E é isso que o Humberto está nos dizendo acerca dessa passagem tão interessante e bonita, porque se nós pararmos para observar, as trevas somos nós mesmos. Nós que abrimos o caminho para que esses bichinhos tomem conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós damos brecha a isso. E a partir desse momento em que nós ficamos, que nós acalentamos isso dentro de nós, esses espíritos mais perturbadores, mais necessitados, eles se aproximam, eles se acercam de nós, eles querem nos comandar, nos dirigir. E aí nós deixamos que as coisas, não é? Nos deixamos envolver e acabamos nos transformando naquele fruto, sabe aquele fruto podre, aquele fruto que está se estragando e com essa forma de ser, nós acabamos contaminando aqueles que estão ao nosso redor. Lá no nosso templo religioso, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nós nos tornamos o fruto podre, porque nós desejamos, nós quisemos isso. E aí nós começamos a contaminar tudo ao nosso redor de forma negativa. Então, o que a gente vê é que nós mesmos temos muita culpa nesse cartório, muita culpa por aquilo que nós deixamos acontecer com o nosso sentimento, pensamento, que estão invigilantes. Para medir a temperatura, existe o termômetro. Para medir a pressão atmosférica, existe o barômetro. Para medir a velocidade do vento, existe o anemômetro. Mas para medir o tamanho do orgulho de cada um, existe uma coisa que se chama melindrômetro. O melindre, aquilo que você, ai meu Deus, o que ele fez para mim, oh meu Deus, eu não merecia isso. O melindre é o instrumento de medida do seu orgulho. Então, quando você está se sentindo assim, apequenado, e que você fica, ai, olha só como ele me tratou,
você está mostrando qual é o tamanho do orgulho que você está acumulando no seu coração, na sua mente. Porque o melindre é a manifestação dele. É você ficar com aquela coisa encruada, você até sorri assim, porque a pessoa é superior a você na empresa, mas por dentro você está dizendo, ai, que tomara que ele tropece e quebra a perna. É um melindrômetro. O melindre é a demonstração do nosso ponto vulnerável, nosso calcanhar de Aquiles. E muitas pessoas que não se atentam para esse fato, elas passam a ser torpedos utilizados pelas entidades trevosas para atuar contra as instituições, contra os dirigentes bem intencionados, contra aquilo que realmente representa o projeto divino naquela instituição. Ninguém quer dizer que os dirigentes são pessoas infalíveis, mas você que nunca foi pai de família, você não sabe o que é sustentar uma casa até o dia que você se torne pai de família. Você que nunca foi mãe, não sabe o que é carregar um filho no colo, ter que dar de mamar, ter que sentir ele mordendo o seu peito, ter que depois fazer limpeza dos seus dejetos, até o dia que você tem um filho. Agora, como é que você, não sendo pai ou mãe, não tendo tido nenhuma dessas responsabilidades, pode se sentir ferido sem estar no lugar da pessoa, sem conhecer o porquê? Então, se você está infeliz ou se alguma coisa você não gostou, procure a pessoa responsável e pergunte para ela: por que foi assim? Por que eu não podia ter feito isso? Você me explica? Ai, eu não. Ele é muito bravo. Não, é que você é muito covarde. Você não quer mostrar para a pessoa que está do seu lado que você se indignou, que você tem essa fraqueza. Então é mais fácil você engolir, ficar quietinho e ficar ruminando isso por dentro. É aquele fogo que vai te queimando e aí você vai querer fazer outros sócios. Você também vai querer ver outras pessoas que também não gostam daquela pessoa. Você também, ai, será que vai ter um amigo que vai ser solidário comigo? É um melindrômetro. E se você não cuidar, você será a primeira vítima. Portanto, esses bichinhos começam a partir dos sentimentos das pessoas. Seja porque ela é ambiciosa, está indo na casa espírita, está indo na igreja para subir, né, na hierarquia, para se sentir melhor do que o outro, para ingressar como passista, para ser médio e receber o mentor. Cuidado! O Senhor disse que nós devemos entrar nos lugares e procurar os últimos postos. Se Deus tiver que nos mostrar, é Deus que vai trazer a gente para frente. Não somos nós que devemos nos exibir. Mas quem diz que o nosso orgulho gosta disso? Às vezes a gente recebe pessoas na casa espírita que dizem assim: ai, eu vim do outro centro, lá eu era palestrante, eu era médium, eu aplicava passe, eu fazia consultas, eu recebia espíritos, eu conversava com as entidades e agora eu vim aqui para ajudar. Não, o senhor é um centro espírita sozinho. Não precisa, o senhor não precisa, só o senhor já é o centro espírita, o senhor recebe a pessoa, o senhor faz o diagnóstico, o senhor dá a palestra, o senhor faz o tratamento, o senhor recebe o espírito, conversa com o espírito ao mesmo tempo. O senhor é um time de futebol que joga sozinho. Por que o senhor não ficou lá? O senhor não ficou lá porque não tinha espaço para a sua ambição de crescer ou de aparecer. Aqui também não vai ter. Se o senhor quiser, o senhor senta aí e assiste palestra. Ai, nossa, eu já fiz o curso. Ótimo, vamos ver se o senhor aprendeu mesmo. O primeiro curso que a gente tem que fazer é de humildade. Já aprendeu? Quem é humilde não se exibe, não se apresenta. Porque se você chega com esse projeto, você já está podre dos bichos. Esses bichinhos aqui do capítulo 29. Pense nisso. É uma advertência muito sadia que Humberto de Campos nos faz para que a gente não seja problema. A casa espírita, como a casa de Deus, precisa de voluntários, não precisa de voluntariosos, que é o que a maior parte, muitas vezes, bem intencionada, na verdade é voluntarioso. Quer fazer tudo do seu jeito e não admite obedecer. Então não dá certo. É isso mesmo, orgulho e egoísmo são dos maiores inimigos da gente. Procura lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que os Espíritos amigos nos falam muito a respeito disso. Inclusive numa passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre o egoísmo, especificamente, como ele é importante, como é importante esse combate. Então é isso, nós agradecemos a presença de vocês. O livro continua, entraremos num belo capítulo. Não perca o próximo programa e nós nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tchau, gente!